Olá, companheiros, começando mais uma análise política da semana aqui na Causa Operária TV. Muito boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos. Começando aqui mais essa análise aqui direto do Centro Cultural Benjamin Perret, aqui na Rua Serranos, número 90, perto do Metrô Saúde, aqui em São Paulo. Hoje a análise ela precede o início aí da segunda conferência aberta dos comitês de luta contra o golpe e o fascismo, que vai começar aqui em São Paulo a partir das 15 horas, ali no ginásio Osmar Santos, na Rua Estado de Israel. E por falar em conferência, eu queria, antes de apresentar os informes gerais aí que a gente sempre apresenta antes de passar a palavra para o companheiro Rui, eu queria chamar alguns dos vídeos da conferência, para que você aí pegue as informações. Você que está em São Paulo, dá tempo de participar. A conferência acontece hoje e amanhã, e serão discutidos aí temas fundamentais da luta contra o golpe e o fascismo. Então fique aí com alguns dos vídeos rapidamente e a gente já volta. Olá, companheiros. Neste final de semana, nós temos uma importantíssima atividade para todos aqueles que, desde 2016 ou até antes, vêm travando uma batalha contra o golpe de Estado, contra o crescimento do fascismo, contra a violência que é dirigida às organizações sociais. Esse acontecimento é a segunda Conferência Nacional Aberta dos Comitês de Luta contra o Golpe, contra a direita, contra o fascismo. Essa conferência vai reunir ativistas dos comitês de luta de todos os estados do país, em São Paulo, no sábado e no domingo, onde nós vamos discutir, da maneira mais democrática, mais ampla possível, as questões fundamentais do momento. Estamos convidando todos os que querem levar adiante a luta pelo Fora Bolsonaro, pelo cancelamento de todos os processos contra o ex-presidente Lula e por todas as reivindicações prementes do movimento social e da esquerda em geral. Para maiores informações, acesse alutacontrogolpe.com e você pode também se inscrever nesse site diretamente para participar da conferência. Conto com a presença de todos. Até lá. Olá, eu sou a Isadora, sou militante do PCO e coordenadora do coletivo João Cândido, que é o coletivo de negros do PCO. E estou aqui para convocar todos os negros a participarem da segunda Conferência Nacional Aberta de Luta contra o Golpe. É importantíssima a participação dos negros para ampliar o debate sobre os comitês de autodefesa, como se organizar contra o ataque repressivo da conferência. Acesse o site alutacontrogolpe.com e inscreva-se.
Olá, companheiros. Sou o Francisco, militante do PCO. Gostaria de convidar a todos, em nome do Comitê de Luta contra o Golpe de São Paulo, para a segunda conferência aberta dos comitês de luta. Nessa conferência serão discutidos os caminhos para a luta do movimento popular contra a extrema-direita, os golpistas e o imperialismo, um evento fundamental para tirar a esquerda da defensiva e dar um norte para a nossa luta. A inscrição pode ser feita no site alutacontraogolpe.com. Junte-se a nós. É isso aí, pessoal. Segunda Conferência Nacional Aberta dos Comitês de Luta contra o Golpe e o Fascismo, começando agora, daqui a pouquinho, logo depois da análise, lá no ginásio Osmar Santos, ali na rua Estado de Israel, fica pertinho do metrô do Hospital do Servidor, na linha de Lilás. Então é fácil de chegar, participe com a gente. Vão ser discutidos aí temas fundamentais, como vocês viram aí nos vídeos. Estaremos lá logo depois da análise, a partir das 15 horas. Outro recado, você já sabe, a rifa do quadro com o rosto do Lula, né? Você deve conhecer aquela arte feita pelo companheiro João Pinheiro, que é um cartunista. Ele cedeu para a gente o original da arte, né, com o rosto do Lula, que a gente usou, inclusive, para fazer a divulgação do ato do dia 27 de outubro, em Curitiba, que foi o último grande ato antes do Lula ser solto. Ele cedeu o original do desenho para a gente, o Lula autografou o desenho, nós enquadramos e estamos fazendo uma rifa para ajudar aí o PCO, a Causa Operária TV, a gente sempre aqui a melhorar a nossa estrutura, e você sabe, nosso trabalho depende dos apoiadores, dos militantes, dos simpatizantes aí da militância da Causa Operária. Então, a rifa você entra, a produção vai colocar aí no GC o endereço da rifa, tem também na descrição do vídeo e no chat, então não tem como não participar. Só R$20, portanto você pode comprar o tanto de rifa que você quiser, ela vai correr só no final de janeiro, e se você ganhar você vai poder aí decorar a sua sala, ou então seu centro cultural, né, o seu estabelecimento, com um belíssimo quadro aí do artista João Pinheiro, autografado pelo Lula. Bom, é isso. Para continuar aí rapidamente, as próximas atividades já estão marcadas. Nós temos o Réveillon Vermelho, que vai acontecer aqui em São Paulo, e também estamos esperando companheiros de todos os estados do país para celebrar aí a virada do ano, junto com companheiros militantes, né, fazer um balanço e as perspectivas aí de luta para o ano que vem. Réveillon Vermelho do PCO, venha para São Paulo, participe com a gente. Maiores informações na nossa imprensa, no site causaoperaria.org.br, lá no DCO, Diário Causa Operária. Também a Universidade de Férias, que começa no dia 17, vai até o dia 24 de janeiro, com o tema Fascismo, o que é e como combatê-lo, segunda etapa aí desse curso, que foi dada, que começou em janeiro do ano passado com o companheiro Rui. E para finalizar a nossa última atividade aí de final e começo de ano, é o 11º Congresso Nacional do Partido da Causa Operária, que vai acontecer aqui em São Paulo também, nos dias 25, 26 e 27 de janeiro. Bom, é isso. Depois a gente dá mais informações, abre para as perguntas dos companheiros da internet e dos companheiros que estão aqui no Centro Cultural. E eu vou passar a palavra agora para o companheiro Rui Costa Pimenta em mais essa análise política da semana. Bom, companheiros, antes de mais nada, antes de entrar na discussão da política nacional, queria chamar a atenção para um acontecimento internacional muito importante e que tem uma relação muito estreita com todo o debate político que nós estamos fazendo aqui no Brasil, que são as eleições na Inglaterra. As eleições na Inglaterra, elas terminaram com uma vitória esmagadora do Partido Conservador, né? Partido Conservador esse que, neste momento, está dirigido pela sua ala direita, né? Que é uma ala praticamente de extrema direita, não é a tradicional liderança do Partido Conservador, que, logicamente, era muito direitista, muito reacionária, tá? Dá para se ter uma ideia do que era o partido para Margaret Thatcher, né? Todos os analistas consideram que o Partido Conservador deu uma guinada à direita e se transformou no que eles chamam, no vocabulário da imprensa capitalista, de
um partido populista, quer dizer, um partido que não defende a política de restrição de gastos, o equilíbrio fiscal, etc. e tal, mas é um partido que defende maiores gastos estatais, o que na linguagem burguesa significa que esse partido se inclina ou se aproxima da extrema-direita nesse momento. Bom, a vitória desse partido é, em primeiro lugar, mais uma confirmação do avanço da extrema-direita em todos os lugares. Se a gente quiser avaliar, né, a importância desse fato para medir o avanço da direita, basta levar em consideração a importância do Partido Conservador, o seu caráter tradicional como partido da burguesia britânica, né, e a modificação que se opera, portanto, dentro dos principais quadros da burguesia. Uma coisa que a gente deve assinalar sobre esse problema da eleição e da vitória da ala direita do Partido Conservador, né, é que ela demonstra mais uma vez, em comparação inclusive com os outros países, onde o mesmo fenômeno está acontecendo no Brasil também, a desintegração da chamada centro-direita, né, que mais propriamente seria chamada de direita, né, direita conservadora, que foi obrigada a ceder terreno para poder, né, para que a burguesia pudesse manter o controle do país a uma ala ainda mais à direita, né? O fato de que isso ocorra no Partido Conservador Britânico, um dos regimes políticos mais estáveis da Europa, né, é muito significativo como sintoma do fenômeno geral que nós estamos vendo, que é a desintegração dos regimes parlamentares, os regimes ditos democráticos em todos os lugares. Um segundo fenômeno que é muito importante, né, que apareceu claramente na eleição, foi o colapso da esquerda, né? Nesse caso, representada pela ala mais esquerdista, ou, digamos assim, uma das alas mais esquerdistas do Partido Trabalhista, dirigido nesse momento, ou até ontem, pelo Jeremy Corbyn, líder da ala esquerda, né? Essa ala esquerda, diante do colapso, tanto da política direitista do Partido Trabalhista, como da política do Partido Conservador, ela havia se erguido como alternativa, né? Apoiada pela juventude, apoiada pelos sindicatos, e durante os últimos 2 anos ela esteve em todas as pesquisas de opinião, à frente das pesquisas de opinião como vitorioso, quase seguro das eleições. Aí nessa eleição, o Partido Trabalhista sofreu uma derrota esmagadora, catastrófica, tá? Que, segundo a própria imprensa britânica, só tem equivalente na eleição de 1935. Quer dizer, quase um século atrás, um pouco menos de um século atrás. Então, nós podemos ver a extensão do colapso da esquerda. Isso aí, logicamente, que precisaria de uma boa explicação, né? E essa explicação é a chave do processo político que nós estamos atravessando, né? A explicação para a derrota do Partido Trabalhista é muito clara, tá? E foi apresentada já por vários setores dentro da esquerda britânica, né? Há 2 motivos fundamentais pelos quais o Partido Trabalhista foi derrotado. O primeiro diz respeito à própria natureza do regime político inglês, né? Ou do regime político do Reino Unido. O regime parlamentar, né, ao estilo britânico, é um regime onde as eleições não têm uma data certa para serem convocadas. Elas podem ser convocadas diante de uma série de situações, principalmente a ausência de uma maioria dentro do parlamento, a incapacidade dos partidos de formar um governo, etc. e tal. Então, a burguesia decidiu convocar eleições no momento em que a situação se colocava como mais favorável para ela, diante da crise do Brexit. Esse é um dos primeiros motivos que levaram
a derrota do Jeremy Corbyn e do Partido Trabalhista, da ala esquerda do Partido Trabalhista. As eleições foram chamadas oportunamente no pior momento para o partido, explorando as suas contradições. O segundo motivo é que o próprio Partido Trabalhista entregou, né, numa bandeja, a eleição para a direita. E como é que isso aconteceu? E esse eu acho que é o dado mais significativo do balanço que nós temos que fazer aqui. A eleição, né, foi escolhida pela burguesia para se dar em torno do problema do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia, né? Saída essa que já foi decidida num plebiscito popular, né, alguns anos atrás, e que a burguesia britânica vem enrolando para evitar essa saída de todas as maneiras. Bom, o atual primeiro-ministro britânico, que é o vencedor das eleições, né, Boris Johnson, ele colocou o problema do Brexit no parlamento, foi derrotado, né? Essa derrota, ela apareceu diante da população como uma derrota da própria população, uma espécie de fraude do plebiscito que foi realizado, e ele foi às eleições com a ideia, né, com a política, com o slogan, inclusive, de que o Brexit deveria ser realizado imediatamente. No Partido Trabalhista, né, onde o próprio Tony Blair era um crítico da União Europeia, houve nesse meio tempo uma reviravolta, né? A ala direita do partido e a burguesia convenceu o Jeremy Corbyn a adotar uma posição de aparente neutralidade diante da questão do Brexit, mas, na verdade, uma posição que era a posição da ala direita do partido e de todo um setor da burguesia que propunha que a questão do Brexit fosse submetida a um segundo referendo. Um segundo referendo que revertesse a decisão do primeiro, ou seja, uma daquelas manobras típicas da burguesia, onde o povo decide, mas como a decisão popular não agrada aos poderosos, então eles fazem novas votações, até que se imponha a vontade, né, da burguesia. Esse posicionamento foi fatal para a esquerda, né? O Tony Blair adotou uma política de colaboração com os setores da burguesia liberal britânica, né, e de colaboração com a ala direita do seu próprio partido, que é uma ala muito direitista. Tony Blair foi primeiro-ministro da Inglaterra e foi o homem que deu continuidade, sob uma cobertura de esquerda, à política da Margaret Thatcher, que era uma política violentamente neoliberal, que é o início, na realidade, da política neoliberal. Essa capitulação da esquerda diante da direita do partido, diante da burguesia, levou a um colapso eleitoral que vai ter consequências extremamente grandes para o Partido Trabalhista. O partido deverá entrar numa crise muito grande, como aconteceu já com a maioria dos partidos social-democratas europeus, que entraram em crise porque decidiram seguir a política da direita, né? Não conseguem se libertar da influência política e da subordinação política a essa ala direita, né? Nós ontem fizemos uma análise mais detalhada, vamos voltar nessa análise, né? Na Europa estão acontecendo muitas coisas importantes, como, por exemplo, o fato de que a esquerda também conquistou a liderança do Partido Social Democrata Alemão, e, aparentemente, o que nós estamos vendo aqui, né, essa é a conclusão básica a ser tirada, é que a política da esquerda internacional, da esquerda mais moderada internacional, conduz a uma derrota extraordinária, né, do povo e do movimento operário diante da extrema-direita, e fortalece a extrema-direita, como nós vimos nessa eleição aqui. Uma coisa que a gente deve levar em consideração, antes de tirar essas conclusões, é a seguinte:
O Jeremy Corbyn se adaptou à política da direita e à política da burguesia. Ele se adaptou à pressão, enorme pressão que a burguesia fez sobre ele na questão do Brexit. Mas, curiosamente, né, quando saiu o resultado eleitoral que mostrava a derrota dele, o mercado financeiro britânico, que é o maior do mundo, comemorou a derrota dele com uma forte alta da libra esterlina em relação ao dólar. O que mostra, né, que, na verdade, enquanto ele achava que a burguesia iria apoiá-lo, porque ele assumia a política da burguesia, na verdade, preferia a política do seu adversário, do Partido Conservador, né, apesar de que ela nominalmente, formalmente, estaria em oposição ao interesse da burguesia de continuar na União Europeia. O que a esquerda britânica não entendeu é que, na realidade, não se trata de um problema de propostas econômicas, mas de um problema de poder. Né? Diante da possibilidade de que a ala esquerda do Partido Trabalhista chegasse ao governo, tivesse uma vitória eleitoral muito grande, que os sindicatos tivessem uma grande influência no governo, que se desenvolvesse uma luta política, que isso reanimasse o movimento operário britânico contra a burguesia preferiu, né, um candidato que aparentemente tem uma política contrária aos seus interesses. Mas para a burguesia, diferentemente da esquerda, o problema do poder sempre vem em primeiro lugar, né, e as medidas parciais sempre vêm em segundo lugar. A burguesia entende que quem tem o poder, né, dá as cartas e dita as regras. Quem não tem o poder não pode fazer nada. Que o poder é fundamental, que é uma ferramenta essencial na luta política, e isso tudo se refletiu na eleição. Bom, qual é a importância desse resultado para o Brasil? A importância desse resultado para o Brasil é que ele entra, né, diretamente na discussão política que nós temos no país nesse momento. Né? Toda uma ala da esquerda diz que o momento é um momento de se aproximar da burguesia, como fez o Jeremy Corbyn na Inglaterra, que é preciso isolar a extrema-direita. Tá? Essa expressão tem sido mais e mais e mais utilizada por setores da esquerda, isolar a extrema-direita. Isolar de quem? Né? Isolar a extrema-direita da própria burguesia. Ocorre que a burguesia sabe que a extrema-direita é uma das suas alternativas de poder. Ela só será isolada da extrema-direita se ela tiver uma alternativa de poder que seja mais sólida do que a extrema-direita. Então, nesse momento, esse debate está em pleno andamento no Brasil, né? E a experiência britânica é mais uma experiência que vem a confirmar, né, o caráter absolutamente equivocado dessa política, e não só equivocado em geral, porque se tratasse de um problema simplesmente de erros e acertos, não teria maior transcendência, mas é uma política que leva diretamente à derrota do movimento de luta contra a extrema-direita, porque a burguesia internacional vê a extrema-direita com olhos muito mais favoráveis do que a esquerda, que não é a esquerda tradicional de tipo social-democrata, ao estilo Tony Blair, ao estilo do Partido Socialista espanhol, do Partido Socialista francês. Né? Então, a eleição na Inglaterra, ela encerra aí um ensinamento importante para as pessoas que estão trabalhando a luta política no Brasil e que a gente deveria ter em vista. Né? Bom, esse problema, esse é, na verdade, o grande problema da situação política brasileira nesse momento. Né? Eu acho que hoje que nós estamos realizando aqui a conferência aberta, a conferência dos representantes dos comitês de luta de vários estados, é o momento, né, de discutir um balanço do que foi o ano de 2019 e ver quais são as perspectivas políticas
para o ano de 2020 que está se aproximando aí, né? Quer dizer, nós estamos num momento aqui, né, pelo próprio calendário, um momento de reflexão, de balanço político e de preparação das próximas lutas, né? Então, eu gostaria de começar essa avaliação fazendo um balanço do ano de 2019. O ano de 2019, ele começou com uma tendência muito forte de luta, né, de vários setores, inclusive nós tivemos as mobilizações em torno do problema educacional, mas no segundo semestre essa luta ela decaiu sensivelmente, né? E nesse momento nós atravessamos aqui uma etapa de tudo bem que temporária, né? Não é uma coisa muito profunda, mas é uma realidade de um certo refluxo nas mobilizações, né? A gente pode ver que o impacto, né, que a diminuição das mobilizações tem, inclusive na percepção da maioria das pessoas. Se vocês acompanharem, em geral, a imprensa dita progressista, de esquerda, nós vamos ver que essa imprensa tem um tom muito mais conservador do que tinha há 6, 7 meses atrás, né? O número de artigos falando, nós temos aí uma enorme quantidade de pessoas colocando o problema da Frente Ampla, né? Frente Ampla significa aliança com o PSDB, o PMDB e o DEM, tá? Que é uma política absurda, é uma tentativa de reversão e da luta que foi travada contra o golpe de Estado e de confirmação do golpe de Estado. É a famosa política que foi estabelecida em 2016, 2017, de virar a página do golpe, quer dizer, esquecer o golpe, não houve golpe, né? O Brasil é normal, democracia, continua tudo como está, vamos para as eleições, vamos ver se a gente ganha as eleições, etc. e tal. Essa política que é uma política sem nenhum fundamento na realidade, porque todos os dias a direita avança, né, de todos os pontos de vista sobre a população explorada do país, sobre os direitos democráticos do conjunto da população, ela está mais em evidência do que nunca no último período, né? E ela, logicamente, que tem um efeito desmoralizante. Por outro lado, a gente assiste aí também a uma retomada de determinados setores, que foram setores da esquerda que, inclusive, apoiaram abertamente o golpe de Estado em 2016, né? A famosa propaganda de que é necessário uma nova esquerda, né? Essa nova esquerda, logicamente, isso foram feitas várias tentativas, algumas grotescas, né, como apresentar, por exemplo, a deputada do PDT, Tabata do Amaral, como nova esquerda, né, uma pessoa de direita, mas isso daí também está num crescimento muito grande. A nova esquerda, o que é? É uma esquerda cujas lutas são, na realidade, sem maior significado político. Ela é, sobretudo, uma esquerda que não almeja disputar o poder político com a burguesia de forma nenhuma, nem através das eleições e nem através da luta revolucionária, né? A nova esquerda deveria substituir as mobilizações, deveria abaixar as bandeiras nas mobilizações, deveria acabar com os partidos de esquerda, deveria fazer manifestações belíssimas como aquelas de 2013, sem carro de som, que permitiu que a direita tomasse conta das manifestações e tudo mais. Então, isso daí entrou de novo em circulação, tem muito material sobre isso, muita gente falando disso, né? E, logicamente, que isso daí provoca um clima depressivo no movimento geral de luta, né? Que começa a confundir a realidade com a propaganda e achar que a coisa não tem solução, não há como andar para frente. Que a luta acabou, aquelas coisas que são típicas do impressionismo político que acontecem frequentemente, né? Então nós estamos num momento como esse. E num momento como esse, né, que não se trata de nenhuma modificação profunda na situação, muito pelo contrário, né? A situação ela deve ser medida
pelas suas bases objetivas e não pela subjetividade das pessoas, que oscila muito. Isso significa uma baixa temporária nas mobilizações e é um momento adequado para se fazer um balanço, né, claro, e uma avaliação política para o futuro. Tá? Nós temos que colocar muito claramente o seguinte, ao fazer um balanço, que o ponto de inflexão, como se diz, né, o ponto onde a curva é produzida, a curva na situação, a mudança na situação, foi o fato de que, né, no primeiro semestre, houve um debate muito acentuado, com o povo na rua gritando Bolsonaro vai tomar naquele lugar, etc. e tal, em todas as manifestações, e a esquerda, de conjunto, decidiu que não iria levar adiante a luta pelo fora Bolsonaro. À medida que eles conseguiram impor isso daí e bloquear todo tipo de manifestação onde poderia se expressar a luta pelo fora Bolsonaro, o movimento, né, começou a se produzir uma inflexão para baixo, né, do movimento, que é o que nós estamos vendo hoje. Agora, no fim do ano, isso tende a se aprofundar, né, porque as mobilizações no final do ano são mais difíceis, o pessoal está envolvido com coisas convencionais, até mesmo conservadoras e reacionárias, Natal, Ano Novo, etc. e tal. Já é um momento em que naturalmente as coisas caem, né, do ponto de vista político. Então, eu acho importante que a gente tenha claríssimo na realidade esse balanço, né? A política de se opor ao fora Bolsonaro levou a essa pasmaceira que nós estamos vivendo hoje. Agora já não há mais dúvida sobre o que está acontecendo, né? No momento em que se produziu esse debate, setores de esquerda falavam o seguinte, que não é o fora Bolsonaro, é a política de resistência. Aí, como logicamente a política de resistência ela não encontra nenhum pé na realidade, né, toda a mobilização refluiu, né? Vocês devem ter observado, inclusive, que quando nós estávamos fazendo um esforço para organizar aí atos públicos pela liberdade do Lula, né, a maior parte da esquerda não só não nos acompanhava nesse esforço, como de um modo geral se opunha à realização dessas manifestações. Visivelmente era um esforço político para jogar para baixo, né, a tendência à mobilização, o que foi obtido, e agora nós estamos numa situação de grande pasmaceira aí que acabou se impondo, né? Bom, e a resistência, na verdade, não significava nenhuma resistência, porque ninguém está vendo nenhuma resistência de fato. A resistência mostrou ser uma desmobilização, né? E a desmobilização levará aquilo que uma boa parte da esquerda está pensando, que são as eleições. Nós vamos tratar disso daí na sequência, né? No final, a estratégia política da esquerda, desde um primeiro momento, era a seguinte: nada de luta contra o Bolsonaro, nada de fora Bolsonaro, vamos disputar o espaço institucional nas novas condições que foram criadas pelo golpe. Se essas condições são mais desfavoráveis, bom, paciência, temos que participar aí, etc. e tal. Bom, uma coisa que nós devemos assinalar é que essa política teve outros efeitos, né? Não é apenas um problema de que não houve uma luta positiva por essa ou aquela reivindicação, não se trata simplesmente disso. Nós vimos o efeito dessa política e a profundidade dessa política na votação do pacote do Sérgio Moro, onde a esmagadora maioria da esquerda parlamentar votou a favor do pacote, né? Votou a favor de medidas absurdas contra a população pobre, tá? Numa demonstração de profunda adaptação à mentalidade da direita. Muita gente pode estar se perguntando até agora, né, imagino,
por que esses setores de esquerda votaram nesse pacote absurdo, né? Há uma explicação que foi apresentada principalmente pelo Marcelo Freixo, né? O resto não falou nada, ou eu não tive, pelo menos não tive ciência de que eles falaram alguma coisa, que é o seguinte, que a votação teria sido a votação no mal menor. Essa, obviamente, é uma besteira, né? Porque a questão do mal menor, se ela pode ser aplicada a determinadas coisas muito específicas e concretas, não pode ser aplicada a uma questão tão de princípios, tão fundamental como a repressão política, né? Você não pode votar na grande repressão contra a repressão ainda pior. O pacote do Moro é um aprofundamento do golpe de Estado, é um aprofundamento institucional da repressão estatal contra o povo, e a esquerda apoiou essa perspectiva política. As emendas que foram feitas no pacote do Moro, né? Vamos ver que efeito prático isso vai ter. Aparentemente não vai ter efeito prático nenhum no mundo real. Essas emendas, né, elas não alteram o fato de que a vitória do pacote é uma vitória da direita. Depois a esquerda vai falar que o povo é direitista, que o povo não sabe votar, essa baboseira toda, mas na verdade quem cria o clima direitista é a própria esquerda votando nessas coisas absurdas, né? Se você vota em penas maiores, ou se você vota em condenações maiores e tudo mais, né, visivelmente você cria um clima direitista. Qual é a política para reverter, né, ou para estimular uma oposição do povo à repressão? Nenhuma. Depois as pessoas vão falar que, não, mas chega na eleição, o povo é direitista, o povo está dominado pela direita, mas isso daí é um reflexo da luta política que se trava no país, né? A esquerda impôs, né, a qualquer tipo de política, de perspectiva democrática, de política democrática, uma grande derrota ao votar o pacote do Sérgio Moro e, portanto, empurrou a situação política para a direita, né? Essa que é a realidade da votação. O mal menor ou o mal maior aí não entra em consideração, né? Só entraria em consideração se a votação tivesse conseguido reverter o caráter repressivo da coisa. Na verdade, é o dever, a obrigação de todos os parlamentares de esquerda era enfrentar essa política repressiva abertamente, né? Essa era a única obrigação de todo mundo. Então, nós vemos a capitulação total. Isso significa, né, e esse é um aspecto fundamental do balanço que nós temos que realizar aqui, uma coisa que procura ser ocultada. A política das direções, ela tem uma influência muito grande sobre a situação política, tem uma influência decisiva, né? Nós vimos aí, imagino que todos vocês que estão assistindo tiveram a oportunidade de ver nas redes sociais, né, porque as redes sociais elas oferecem um panorama da opinião de muitas pessoas com as quais nós não temos contato direto, né? Que uma moda num setor da esquerda brasileira é culpar o povo pelas mazelas do país. O povo é bolsonarista, o povo é direitista, o povo isso, o povo aquilo. Mas, na verdade, o povo não tem toda essa autonomia de pensamento, né? É uma concepção liberal. Quer dizer, a concepção liberal é o seguinte: cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é responsável pelos seus próprios atos. Se você, por acaso, né, cometer um crime, é um problema de responsabilidade individual, né? Não importa que você tenha sido massacrado a vida inteira numa favela, etc. e tal. Não importa que você more numa comunidade onde a PM do Witzel entra atirando. Tudo isso é irrelevante. O problema é a responsabilidade individual. Cada indivíduo, nesse sentido, na política, nada mais é do que um eleitor, né? E o eleitor teria a responsabilidade de eleger as pessoas boazinhas, maravilhosas, simpáticas, progressistas, etc. e tal. Se o eleitor não realizou essa façanha, a culpa é do eleitor. Quer dizer, nós caímos
bobagem liberal que é assim, cada povo tem o governo que merece, né? Porque ele que escolheu o governo em última instância. Se a população alemã, por exemplo, votou no Hitler, isso daí é muito comentado, né? Se a população alemã votou no Hitler, é porque a população alemã tem culpa do nazismo, que é uma coisa que muita gente falou durante muito tempo. Quer dizer, um país inteiro, na verdade, quase que a culpa do próprio nazismo sobre o nazismo desaparece e é transferida para a população. É um milagre da lógica liberal, né? Uma parte da esquerda brasileira, que é uma esquerda, nesse sentido, puramente liberal, né, do ponto de vista político, adota essa conclusão, né? Se o povo não sabe votar, não vota corretamente, não vota nas pessoas maravilhosas, então a desgraça do país é culpa do povo. O fato de que, sei lá, a maior parte do povo está na miséria total, está numa situação, foi encurralado, o fato de que as direções acabam apoiando a direita numa série de questões não é levado em consideração, né? Mesmo que o deputado do PT, ou do PSOL, ou do PCdoB vote no pacote anticrime, o povo teria que ter posições corretas sobre tudo. Mas por que os deputados não têm responsabilidade nenhuma? Por que as lideranças políticas não têm responsabilidade? Na realidade é todo o contrário, né? O regime político é uma engrenagem destinada a manipular o povo. Não existe essa ficção liberal de que cada um vai lá soberanamente, depois de madura reflexão no seu escritório, em casa, né? Imagino que na concepção liberal o cidadão que mora no meio do barro tem um escritório em casa onde ele fica meditando sobre a política também, né? Depois de madura reflexão, de leitura de todos os jornais, né? Vocês podem imaginar a pessoa ali na comunidade do morro, né, com a casa caindo para baixo, lendo todos os jornais, se informando, medindo opiniões, participando de um amplo debate e tal. Depois de tudo isso, eles teriam que o povo teria que acertar, né? Coitado do povo. E os outros que são profissionais da política, esses não têm responsabilidade nenhuma. Governadores do PT defenderam a reforma da Previdência. No final das contas, tem reforma da Previdência porque o povo é burro. Não é nem que ele é burro, ele é irresponsável, ele é mau, ele escolhe as pessoas de acordo com um critério maléfico, né? Isso tudo é uma balela, é uma bobagem, e na verdade a responsabilidade pela situação política está com as direções. Quando as direções não querem levantar a palavra de fora Bolsonaro, eles estão se comprometendo com a permanência do Bolsonaro no governo. Quando eles falam a solução virá em 2022, eles são responsáveis, né? E muito mais responsáveis do que a totalidade do povo pela permanência do governo e os desastres que o governo vai promover durante todo esse período, né? Então, aqui nós temos que dar às direções o que lhes é de direito. E a gente deve dizer que a atual pasmaceira política no país é o resultado da política das direções da esquerda, PT, PCdoB, etc. e tal. Quando eles falam, na melhor das hipóteses, né, que nós devemos resolver a questão no terreno institucional e que o fora Bolsonaro não deve ser levantado porque o povo não está preparado. Aí também é uma outra versão liberal, né? Você só pode falar que o Bolsonaro tem que sair a hora que o povo estiver preparado. Então, eu não sei direito como é que funciona isso, mas a gente deveria chamar os preparadores de povo para resolver esse problema, porque se o povo não vai se preparar, como é que a gente vai levantar o fora Bolsonaro? E, afinal de contas, quem são os tais preparadores de povo? Ninguém sabe, né? Mas a verdade verdadeira é que os preparadores do povo são as próprias direções. Quando eles falam fora Bolsonaro, não, eleições sim, eles estão preparando o povo para as eleições, eles estão induzindo, eles estão conduzindo, eles estão influenciando o povo para ir às eleições. Essa aqui é a grande realidade. Bom, isso daqui tem um efeito negativo, muito profundo, né? E causa uma situação de desmoralização.
que é o que nós estamos vivendo nesse momento, né? O que nós precisaríamos, né, é uma política que estivesse realmente baseada na realidade e impulsionasse as verdadeiras tendências populares. Aqui eu queria chamar a atenção de vocês para um fato que é o seguinte: essa política, ela contraria a tendência objetiva real da situação, né? E nós temos várias demonstrações disso. Primeira demonstração são as mobilizações nos outros países da América Latina. Nós vemos que a América Latina toda está explodindo. Aí alguém perguntaria, mas por que não acontece no Brasil? Em grande medida não acontece no Brasil, não é exclusivamente, mas em grande medida porque as direções estão contendo, né, a população. Essa é uma realidade. Nós temos que lembrar também o seguinte, que a região mais afetada pela crise capitalista brasileira é o Nordeste. E ali estão concentrados os governos da esquerda, ou de grupos que são tidos como esquerdistas. E, portanto, ali existe um trabalho de contenção ainda maior do que nos outros estados do país, né? Onde se manifesta, nós temos a predominância dos governos da direita. Então, o problema da política teria que se colocar da seguinte maneira: nós temos uma tendência objetiva à mobilização. Esse é o primeiro dado real da situação política. Por que nós temos essa tendência objetiva? Porque os números da crise econômica demonstram isso. A situação de miséria, de desemprego, de subemprego, etc. e tal, crescente no Brasil, todos os dados que foram apresentados até agora por institutos de pesquisa mostram uma situação catastrófica no país. Inclusive, é importante, eu vi uma avaliação na imprensa que é muito importante para esse raciocínio aqui, que é o seguinte: a CEPAL, né, a Comissão Econômica para a América Latina da ONU, fez uma avaliação de que a situação na América Latina é uma situação de miséria crescente, que a extrema pobreza cresceu nos últimos anos, etc. e vem crescendo de uma maneira cada vez maior. Recentemente eu vi uma outra matéria que fala o seguinte: qual é o país que tem um papel mais determinante nesses índices de miséria e de pobreza? Porque vejam bem, para responder essa pergunta, todo o continente está explodindo por causa da miséria, né? Então, se supõe, sim ou não, que o país onde se concentra a maior miséria seria o país mais explosivo de todos, é ou não é? Bom, o país que mais influiu no aumento dos índices de extrema miséria foi o Brasil. Então, nós temos que ver essa contradição. Por que o país mais explosivo não explode, né? Aí apareceram interpretações que a gente tem até vergonha de mencionar, de que o povo brasileiro é um povo inferior, né? Apareceu de dentro da própria esquerda esse tipo de interpretação. Pessoas que, na tentativa de ocultar o papel negativo das direções, querem botar a culpa na população de qualquer jeito. Gente de esquerda chegou inclusive a falar que o fato do Brasil ter sido um país escravagista determina que o povo não luta. O povo brasileiro não é que nem o argentino. O argentino é muito superior ao brasileiro. O chileno, nem falar. O peruano. Quer dizer, nós somos a mosca do cocô do cavalo do bandido em termos de povo, né? Tanto a direita como a esquerda falam essas coisas. Isso é tudo uma tentativa ideológica de tapar o sol com a peneira. Na verdade, no Brasil a situação é explosiva, e o que acontece aqui é que a esquerda está contendo a mobilização popular de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Veja-se a ausência de mobilização, inclusive para tirar o Lula da cadeia. Essa é uma coisa... Não é que... Nós assinalamos isso em diversos momentos. Não é que não houvesse uma mobilização, mas o esforço político foi para fazer com que essa mobilização fosse a mais dispersa possível, ou seja, que ela não tivesse um efeito, né, sobre a realidade. Porque
Porque você tem milhões de pessoas que querem protestar, você transforma isso em manifestações de 1.000 pessoas em cada lugar, você, né, diluiu a manifestação, você dispersou, espalhou a manifestação. Então, eu acho que a conclusão fundamental é essa daí, né? Com esse dado da CEPAL fica muito difícil de discutir outra coisa. E nós temos aí uma política que é comum a toda a esquerda, que é o seguinte, que é levar o vulcão para que o vulcão ele entre em erupção apenas na eleição. Quer dizer, toda essa insatisfação popular contida, reprimida, tem que se manifestar nas urnas. Uma linda perspectiva, mas aí acontece o seguinte, quando a gente olha o que está acontecendo no continente, né, num período em que predomina uma situação de praticamente ditadura no Brasil e de avanço da extrema-direita, de ilegalidade total, de arbitrariedade total, que confiança nós podemos ter que, primeiro, a esquerda vai poder ganhar as eleições? Segundo, se ganhar, que isso daí vai se refletir em alguma coisa mais importante. Quer dizer, a suposição, né, queria chamar a atenção de vocês para isso, a suposição é a seguinte, que se, vamos supor que a esquerda, coisa que nunca aconteceu no Brasil, também ninguém explica isso, tivesse maioria nas eleições municipais. Né? Nunca aconteceu que a oposição tivesse maioria nas eleições municipais. Você só consegue, em geral, maioria nas eleições municipais quando você está no governo. O PT nem no governo conseguiu maioria nas eleições municipais. A esquerda não conseguiu maioria. Mas agora, por algum milagre, a gente conseguiria a maioria nas eleições municipais e mostraria para a direita que a política deles tem que ser retirada de campo, que não pode ser colocada em prática, que a política deles não funciona, etc. e tal. Por que isso daí seria uma realidade? Na verdade, o que nós temos aqui é visivelmente uma política de derrota. Mesmo que a esquerda ganhe nas principais cidades, o que também não, nada indicaria que seria assim, né? A princípio, o que isso daí faria? A direita vai recuar porque a esquerda ganha nas principais cidades? A direita não está aparentando recuar em lugar nenhum, nem diante de poderosas mobilizações de rua e tudo mais. Então, quer dizer, na verdade, o que acontece aqui é que nós estamos sendo conduzidos, o povo está sendo conduzido pela esquerda, a um beco sem saída, que é o beco sem saída das eleições. Né? Recentemente, num debate, alguém falou assim, não, mas precisa participar das eleições. Tudo bem. Participar das eleições é uma coisa. Fazer com que as pessoas acreditem que a eleição, que é um beco sem saída, é a saída da situação, é outra muito diferente. Você pode participar das eleições e você pode falar que isso aqui é um beco sem saída. Denunciar tudo. Você usa a eleição como, né, uma plataforma de luta política, de propaganda política, de agitação política, por uma perspectiva real, não pela perspectiva eleitoral. Isso tem que ser muito bem discutido, porque as eleições vão funcionar como um grande canalizador das expectativas. E, né, isso não é seguro que aconteça, mas é um perigo que a situação apresenta, que é o seguinte: sendo derrotada nas eleições, depois que você canalizou toda... Na verdade, funciona assim, né? Nós já vimos isso aqui no Brasil em mais de uma oportunidade. A esquerda ela vai fechando as possibilidades, né, e criando uma espécie de funil que se dirige às eleições. Então, o cidadão quer sair por aqui e fala assim, vamos fazer uma luta... Não. Todas as opções vão sendo bloqueadas e você vai sendo levado para aquele funil. Né? E aí você deságua dentro da eleição. Aí na eleição você sofre uma derrota enorme. Isso daí cria a sensação política, e num certo sentido ela é uma realidade, de que você não tem alternativa nenhuma, que a sua situação é irremediável, que você não pode resolver o problema. Não necessariamente isso daí vai acontecer, embora já tenha acontecido no Brasil, né? Quem conhece a história recente do país, depois da ditadura, sabe que a eleição de 1989 funcionou dessa maneira. Né?
toda a tendência de luta da população foi canalizada para as eleições. Chegou na eleição, né? A burguesia foi para cima da esquerda com extrema agressividade, a esquerda ficou completamente na defensiva e perdeu a eleição, como aconteceu recentemente no Uruguai. E aí seguiu-se um período de retrocesso em todo o movimento operário, que foi o governo Collor. E depois houve uma nova explosão popular contra o Collor e as eleições novamente provocaram uma derrota, e aí nós tivemos 8 anos de FHC. Quer dizer, uma situação extrema. Só quando a população começou a se levantar de novo aqui, abriu-se a perspectiva de governos de esquerda, que foram governos ultramoderados e de conciliação com a burguesia. Então, esse problema de como as eleições funcionam, isso é uma coisa que tem que ser muito bem discutida pelos setores mais avançados da classe trabalhadora para o próximo período. Bom, essa semana aqui foi publicada uma matéria pela Folha de São Paulo que é muito esclarecedora sobre esses problemas todos que nós estamos mencionando aqui, que é uma entrevista com o governador da Bahia, do PT, Rui Costa, né? É quase meu xará, o Rui Costa. Ele deixou absolutamente... Todo mundo deveria ler essa entrevista, embora a Folha de São Paulo seja tanto quanto insalubre, né? Para entender o que é a ala direita do PT e da esquerda. Que ali está, digamos assim, é um retrato nítido da direita do PT. Essa entrevista do Rui Costa. Primeiro, ele coloca como eixo político central o seguinte: é preciso trabalhar pela pacificação do país e acabar com a polarização. Trocando em miúdos e falando em português, é preciso acabar com a luta contra o governo Bolsonaro, contra a direita, contra os golpistas, contra a burguesia de um modo geral, e chegar num grande acordo de amor, né? Com os bolsonaristas, com o PSDB, com o DEM. Isso daí não é uma interpretação abusiva minha, ele fala isso aí abertamente. Pacificação do país. Qual que é a despacificação do país? Qual que é a falta de pacificação, de paz no país? É o fato de que a população até agora, né, não só não engoliu o golpe, como tem se rebelado de maneira sistemática contra isso. Segundo, o povo está morrendo de fome, e pessoas que estão morrendo de fome, normalmente elas não querem ser pacificadas, elas querem brigar, né? Querem lutar pela sua própria sobrevivência. Então a pacificação nacional é fazer com que aqueles que sofreram os golpes, cujos direitos políticos estão sendo removidos gradativamente, né? Que são agredidos pela polícia, que são assassinados pela polícia, que são perseguidos em todos os lugares, etc. e tal, eles têm que se conformar com a situação, né? Porque a pacificação não é... A pacificação do governador Rui Costa não é assim: o Witzel tem que parar de atirar na população. Não é essa a pacificação dele. A população tem que se conformar com o fato de que o Witzel está atirando nela. E aí a gente vê para o Witzel, né? A gente faz um apelo à racionalidade do Witzel. Quer dizer, um apelo nada, porque a racionalidade do Witzel é um fato inexistente. Aí a gente faz um apelo à racionalidade do Dória, outra coisa inexistente, e ao Bolsonaro e tudo mais. A Damares, ao Weintraub, aos militares tipo General Heleno. É uma coisa monstruosa falar em pacificação nacional. Como é que você vai ter pacificação nacional com a direita, né, rosnando e atacando a população em todos os lugares, com a aprovação do pacote anticrime? Como é que tem? Que tipo de pacificação nacional é essa? Essa é a pacificação da pessoa que se rendeu totalmente ao inimigo, que quer ser escravizada, que quer ser transformada num escravo. Então vocês veem, isso aí é a ala direita do PT. Nada de polarização, pacificação, ou seja, nada de luta. Vamos fazer aqui um acordo com o inimigo, e se não está bom, né,
que fazer? Chora, mas aguenta. Aí ele defende a privatização, né? Explica que eu privatizei um hospital lá, o hospital está atendendo todo mundo muito bem. Permita-me, eu peço ao governador do PT que ele me permita duvidar do atendimento muito bom desse hospital. Mas se estiver atendendo muito bem, né, precisa lembrar ele que a população chilena queimou o prédio da Enel, que é privatizada, né? E que a privatização, na maioria dos casos, provocou uma pobreza gigantesca na América Latina. Que a política neoliberal é uma política de destruição econômica do nosso continente, que colocou cerca de 200 milhões de pessoas numa pobreza atroz. Então, não dá para a pessoa chegar lá e falar assim, não, no mundo todo tem um caso aqui de privatização, na privatização essa lanchonete aqui, o cara que comprou está administrando muito bem, serve um senhor cachorro-quente e tal. O que é isso? É uma coisa absurda. Ele fala da abertura do capital da Companhia de Água, quer dizer, ele é um discípulo do Paulo Guedes. Essa é a perspectiva da esquerda, então, apoiar a política do Paulo Guedes. Na questão da reforma da Previdência, eles estão apoiando a política do Paulo Guedes, que a política consiste no quê? Você estabelecer um equilíbrio das contas do Estado para poder pagar a dívida com os bancos. E a população morre de fome, é isso que é a realidade, né? Na questão de segurança, nós sabemos que o Rui Costa é um defensor do monstruoso aparato de genocídio que o pessoal chama de segurança pública no Brasil. Então nós temos aí o perfil da ala direita. Para quem não... Várias vezes as pessoas falam assim, mas tem uma ala direita? Tem uma ala direita. Olha aí a ala direita. Né? Ela já se expressou em diversas oportunidades, mas agora, como o clima, né, sempre que a temperatura política baixa um pouco, a direita ela começa a ficar mais assanhada. E ela começa a falar mais abertamente o que ela pensa. Então aí nós estamos vendo aqui, é a política de pacificação nacional, sob a égide do bolsonarismo. Não é pouca coisa como projeto político, né? Significa o seguinte, tá aí, ó. Gostou, não gostou, mas é isso que tem para hoje. Vamos aí, vamos eleger um prefeito. Aí o prefeito vai fazer uma boa política de esquerda, vai privatizar também as coisas do município, né? Isso também coloca um ponto de interrogação sobre as eleições. Quem é que vai ser eleito nessas eleições? Vai ser uma pessoa que vai fazer alguma coisa pelo povo ou vai privatizar tudo e vai pacificar o país? Também tem esse pequeno problema, né? Porque fica aqui a versão oficial da esquerda é o seguinte, nas eleições tudo se resolverá, mas os problemas das eleições não são nunca debatidos. Bom, para que não reste dúvida, o Rui Costa está muito longe de ser um fenômeno isolado dentro da esquerda. Eu diria, inclusive, que se a gente for contar o poder real dos efetivos do PT e do PCdoB, por exemplo, que são os dois maiores partidos da esquerda nacional, tem mais Rui Costa do que qualquer outra coisa, nos dois partidos. Eles têm um poder enorme, eles estão procurando aí, inclusive, Rui Costa, Flávio Dino, o governador do Ceará, etc. e tal, eles estão, inclusive, tentando transformar esses partidos de esquerda de uma maneira definitiva num apêndice, né, da política de colaboração, já não de classes, de colaboração política com o bolsonarismo. Né? Isso aí é uma situação extremamente grave. Um exemplo de como a política direitista afeta toda a esquerda, né? Porque aí alguém vai falar assim, não, então temos que votar no PSOL. Não, vamos alimentar a fantasia. Esses dias tive a curiosidade de ver a página da Luciana Genco na internet, tinha 3 matérias principais. Né?
Aí, uma matéria era uma carta à Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Aí eu olhei assim e falei... Então ela escreveu uma espécie de carta de amor aos policiais militares do Rio Grande do Sul, que lá é chamada de Brigada Militar. Que nós defendemos vocês, o governador não está satisfazendo vocês, nós defendemos os seus direitos, etc. e tal. Aí eu parei para pensar, né? Falei, bom, não que isso aí seja uma coisa estranha de uma boa parte da esquerda, né? Tanto que o pessoal votou no pacote anticrime. Mas será que a pessoa não tem o mínimo de sensibilidade de escrever uma carta dessa depois do que acabou de acontecer em Paraisópolis? Quer dizer, a pessoa está em outro planeta, né? Aí a segunda matéria era uma defesa dos concursados da Polícia Civil. Eu falei, qual é o problema dessa mulher? Representante do aparelho de repressão do ponto de vista parlamentar? Que loucura é essa? Né? A explicação disso tudo é muito clara. Todo um setor da esquerda acha que não é que eles tenham nenhum pensamento teórico, é puro oportunismo político, né? O que é o oportunismo político? O oportunismo político é a política de conveniência, a política imediatista. O típico oportunista é assim, ele defende ele é contra o neoliberalismo. Aí ele entra numa sala que 80% do pessoal é neoliberal. 15 minutos depois ele já está defendendo o neoliberalismo à maneira dele, você entendeu? Ele não tem... O programa dele é se adaptar à situação à medida que ela evolui. É o caso de todo um setor da esquerda. Como eles acham que a população está a fim de repressão, né? Nesse caso aqui, a população estaria a fim de reprimir ela mesma, né? Por exemplo, o povo do Rio de Janeiro, que está sendo massacrado pelo Witzel, estaria a favor do Witzel. Então você tem que se adaptar a essa situação, né? Onde supostamente todo mundo quer repressão, na verdade é uma campanha da imprensa capitalista golpista, e você começa também a defender a repressão, defender os policiais militares, etc. e tal. Isso quando o Witzel mata gente adoidada no Rio de Janeiro, o negócio de Paraisópolis, o aumento dos assassinatos pela PM e tudo mais. É uma política que não leva ninguém a lugar nenhum, obviamente, né? Isso sem falar que esses setores do PSOL, eles também, pela mesma política de conveniência, defenderam a Lava Jato, defenderam a prisão do Lula, defenderam a derrubada do governo da Dilma. Quer dizer, se esse pessoal fosse maioria no país, a gente estava perdido, porque eles são, na verdade, uma ala auxiliar do bolsonarismo. Mas essa ala auxiliar do bolsonarismo existe também dentro dos outros partidos de esquerda. Não é só o PSOL, é o PT, é o PCdoB. Bom, aí nós temos uma ala que não tem a mesma política, né? Que no PT, na minha opinião, dentro do PT é uma ala, inclusive, minoritária, que é a ala do próprio Lula, né? O Lula, a colocação do Rui Costa é a crítica ao Lula. Falou que o Lula deveria pacificar o país e não polarizar, né? Aí o Lula fala que é necessário polarizar, quer dizer, é necessário levar adiante a luta contra o bolsonarismo, que é uma posição em si positiva e correta, né? Mas aí tem o seguinte problema: para a ala lulista, a luta contra o bolsonarismo, né, deve ser levada não exclusivamente, mas fundamentalmente através das eleições. Então nós temos essas duas perspectivas políticas que, na realidade, elas não abrem uma verdadeira perspectiva. Seria necessário, né, e essa é a posição que nós defendemos, que as eleições estivessem subordinadas à organização e à mobilização popular. Quando nós falamos mobilização popular, nós estamos falando daquilo que aconteceu recentemente na Colômbia, do que está acontecendo na França, do que aconteceu no Chile. Quer dizer, a população sai à rua e encurrala o governo e, inclusive, tem as condições, o poder e a força para derrubar o governo.
né? Isso que a gente chama de mobilização popular. O esforço maior da esquerda, que não está preocupada com cargos, né, e que não acredita nas instituições, deveria ser dirigido a organizar as pessoas para encontrar uma solução por fora das instituições, né? Aí surge, eu vi recentemente uma coisa que me deixou um pouquinho, que é reveladora também, né? Num debate com o PCO, alguém que supostamente seria de esquerda falou o seguinte: mas vocês querem uma mobilização contra as instituições democráticas do país? Bom, primeiro, que essas instituições democráticas, não sei se tem um museu das instituições democráticas. Ali a gente encontraria as tais instituições democráticas. No mundo real não existem. Agora, a nossa concepção de democracia não é uma democracia onde você cria determinadas instituições que são dominadas pelos ricos. Porque o cidadão fala assim, democracia é o direito de você votar, mas a eleição normalmente é dominada pelos ricos, é dominada pelos banqueiros. Alguém acredita seriamente que o PCO vai participar de alguma eleição em pé de igualdade com as pessoas que são financiadas pelos grandes capitalistas? É uma bobagem isso daí. Em nenhum país acontece isso. O povo não tem uma grande participação na eleição. Ele é chamado a votar. Os meios de comunicação, dominados também pelos mesmos capitalistas, manipulam toda a eleição. Os institutos de pesquisa manipulam a eleição. Tudo é uma grande manipulação. Para que o cidadão consiga expressar a sua verdadeira intenção na eleição, ele tem que atravessar um enorme labirinto de obstáculos e problemas, né? É muito raro isso daí. Então, sim, a expressão da mobilização popular nas ruas é uma coisa democrática e se coloca acima das instituições. Não é porque o Congresso Nacional decidiu que o povo vai morrer de fome que o povo tem que aceitar porque ele seria uma instituição democrática. Isso é uma conclusão completamente idiota, né? Quem que pode levar a sério um negócio desse? O povo brasileiro está morrendo de fome. Por quê? Porque o Congresso Nacional, porque as instituições democráticas, elas votam esses pacotes da Previdência há muitos anos já. Então, a democracia é isso daí? Por que será que só os ricos se beneficiam dessas instituições? E quando vai chegar a vez do povo se pronunciar? Temos que esperar eternamente por aquela eleição em que nós vamos ganhar e o governo não vai fazer nenhuma reforma da Previdência? A miséria não vai se acentuar? Quando o setor de esquerda ganha a eleição, é um setor ultramoderado. As reformas que esse setor faz são ultracontroladas. E aí vem um outro governo, ou vem um golpe de Estado, como está acontecendo agora, e passa a vassoura lá, desaparecem todas as reformas, né? Por exemplo, até uma reforma muito moderada que o PT fez, embora fosse uma reforma essencial, que é o Bolsa Família, o Bolsonaro já cortou uma grande quantidade de pessoas. Uma parte do crescimento da miséria nacional vem desse fato. O pessoal ganha, né? Tem gente no Bolsa Família que ganha menos de R$100. Vocês conseguem imaginar isso daí? A pessoa viver com R$100. R$100 é R$3,30 por dia. É assim, se você for preso, você vive melhor que isso aí. Nessa situação é porque a pessoa tem um critério moral, porque era melhor você dar um tiro numa pessoa na rua e parar na cadeia, que é um inferno, mas pelo menos você come, sei lá, R$3 por dia. É uma situação inacreditável. E aí o pessoal fala assim, não pode se revoltar. Quer dizer, a filosofia democrática, nesse caso, é uma filosofia de escravos, né? O cidadão está apanhando lá no tronco, aí o outro fala assim, não, as instituições, o Congresso, o Parlamento,
no Rio de Janeiro votou que você tem que apanhar no tronco. Apanha aí, ó. Não reclama não, não vem encher o saco não com rebeldias aí, não seja sectário. Tem que ter pacificação nacional e dar-lhe no lombo, né? É uma coisa totalmente absurda. O nosso programa tem que ser baseado no despertar da mobilização das amplas massas populares no Brasil. E outra coisa também, muito importante, nós não podemos acreditar que nenhum governo, sob o regime capitalista, vai resolver o problema. Veja a situação do continente. Isso, no fundo, não é simplesmente um problema de governo, é um problema de capitalismo, de sistema social. Quer dizer, nós temos que lutar aqui por um governo que seja um governo dos trabalhadores, nada de empresários, nada disso. Tem que acabar com os empresários, tem que acabar com a dominação dos bancos sobre a economia nacional. A gente tem que lutar pelo socialismo. Caso contrário, também nós estamos perseguindo uma verdadeira miragem política. Tá? Bom, então, eu acho que é isso que as questões fundamentais, né? E vamos ver se contribui com o debate que nós vamos fazer agora à tarde na conferência aberta. Bom, companheiros, nós estamos até com um tempo mais ou menos apertado aí por conta da conferência, então vou procurar ser rápido aqui nas perguntas na internet e pedir para os companheiros que vão fazer perguntas aqui no auditório para que sejam objetivos também, e a gente vai ter que limitar um pouco as inscrições. Então eu já vou ler alguns comentários e pessoas que contribuíram com a gente, né? Muito obrigado para o Daniel C, pelo superchat. Muito obrigado para o companheiro Ernesto Abdala Filho, também pelo superchat. Companheira Maria Ângela Biducci. Irma Lula Jazewski, também muito obrigado. Companheira Elizabeth Novi, muito obrigado pelo superchat. José Márcio Tavares também contribuiu com o superchat. Ele comenta sobre a entrevista do Rui Costa. O Rui Costa, sem pimenta, se dirige ao Lula. Bom, tem uma pergunta aqui que também é uma pergunta que eu iria fazer sobre outra questão aí do PSOL que ficou também em evidência essa semana. E eu vou aproveitar e fazer aqui a pergunta da pessoa. Deixa eu ver se eu encontro aqui. É sobre a homenagem que o Brizola Neto fez à Coreia do Norte. E a Luciana Genro, o Marcelo Freixo, a Sâmia Bonfim, o Davi Miranda atacaram o Brizola Neto por conta dessa moção, falando que isso daí não tem nada a ver com o PSOL, porque eles não defendem uma ditadura da Coreia do Norte, ditadores como Kim Jong-un, e se colocaram publicamente contra o Brizola Neto por conta dessa moção aí que ele fez. Inclusive, quem trouxe à baila a moção que tinha sido feita no final do mês passado foi a Globo, que publicou falando da moção, e aí os outros psolistas foram atacar o Brizola Neto por conta disso, com a mesma ideia de que a Coreia do Norte é uma ditadura, né? Bom, esse daí mostra o descalabro que é o PSOL, né? Aqui eu acho que há várias questões que a gente deve levantar, não é uma única questão. A primeira é que é uma seleção muito peculiar de ditaduras, né? Então, por exemplo, o que acontece no Chile é uma ditadura ou não? O que acontece no Brasil é uma ditadura? Eu não ouvi o pessoal falar que no Brasil tem ditadura. Então, é uma arbitrariedade. Ali é ditadura, aqui não é ditadura. Segundo lugar, né, o próprio problema da ditadura. Não dá para você dividir os países do mundo em ditaduras e não ditaduras. Tem muito mais coisa em jogo do que simplesmente uma forma política, que é uma coisa, inclusive, relativa. Por exemplo,
O próprio PSOL, várias pessoas vão falar que em Cuba é uma ditadura. Bom, é o próprio caso da Coreia do Norte. Só que aí a população toda tem assistência médica, come, tem lugar para dormir. O Brasil não é uma ditadura, a maioria da população está no lixo. Então, isso inclusive coloca aí a questão de que qual é a grande vantagem da chamada democracia nesse caso, né? É uma fachada, evidentemente. Esse é o segundo problema. O terceiro problema é que a Coreia do Norte, independentemente do que a gente pense do regime político da Coreia do Norte, é um país onde houve uma revolução contra o capitalismo, né, com uma intensa luta contra o imperialismo mundial, onde morreu muita gente. E as conquistas sociais que existem na Coreia do Norte são resultado dessa revolução. Então a pessoa teria que respeitar isso daí. Se eles não respeitam isso, então eles são membros do Partido Democrata norte-americano, você entendeu? Eles acham que a maravilha é o capitalismo com liberalismo, sei lá que tipo de liberalismo. É uma posição muito reacionária, mostra o caráter do PSOL. Se a gente combinar as coisas, né? Luciana Genro, elogios à Polícia Militar, não votou no pacote anticrime, vamos falar a verdade, porque ela não estava no Congresso. Já o Freixo votou no pacote anticrime do Moro. No Moro dá para votar, na Coreia do Norte não dá para votar. Então, quer dizer, você vai traçando um perfil do partido, né? É uma classe média aí que não tem nada a ver com a luta do povo, nem nada. O PSOL é um partido, digamos assim, liberal, né? A política deles é o liberalismo político. É um partido, nesse sentido, com uma ideologia caracteristicamente burguesa. Bom, mais uma pergunta da internet, vamos lá. O Eduardo Siqueira pede para você, pergunta se você está sabendo alguma coisa sobre o novo partido de esquerda que foi criado essa semana, o Unidade Popular pelo Socialismo. Eu vi a criação do partido, vi o programa do partido, é um programa centrista, digamos assim. É um programa que não é um programa, porque não diz qual é por que tipo de poder político que eles lutam, que é o essencial em todo o programa. Né? Um programa reformista. Propõe mudar isso, mudar aquilo, mudar aquele outro. Pelo que eu entendo, eu não vi detalhadamente, mas esse partido foi formado por vários grupos que eram stalinistas, foquistas, né? O próprio nome Unidade Popular chama atenção para isso daí, né? Agradecer aqui o Graciliano Rufino Zambonin. Ele pergunta o seguinte: nós somos a favor do fortalecendo o Bozo? Obrigado, PCO. Não entendi. Como assim defendemos o Estado? Nós não defendemos o Estado. Não sei quem que defende o Estado, na opinião dele. Isso é uma posição de tipo anarquista, quer dizer, todo mundo que acha que o Estado não pode ser ignorado defende o Estado. Mas precisaria estar mal explicado, não dá para... Pergunta da Elizabeth Novi, superchat. Rui, esse entreguismo de parlamentares e governadores de partidos de esquerda também não se deve à falta de compromisso com um programa partidário? Mas qual é o programa partidário do PT exatamente? O PT é um partido que tem de tudo dentro, né? O programa do PT é um programa, em grande medida, vago. Por exemplo, o programa do PT não rejeita de maneira categórica as privatizações. Então, eu não acho que tenha a ver com o programa. Esses governadores, eles formaram dentro do PT uma ala direita, que é muito próxima do PSDB. E isso precisa ser explicado, porque muita gente acha aí que
esse pessoal é assim uma trincheira da resistência contra a direita, e isso daí não é verdade. Pergunta do superchat aqui da Ana Katzmaster. Rui, você não acha que está na hora de começarmos uma campanha de filiação ao PCO? Eu acho, e provavelmente não vão fazer essa campanha logo no começo do ano. Superchat. Nós temos que fortalecer o PCO porque é o partido que tem uma orientação política definida, né? Nós precisamos de um partido que tenha um programa definido, que fale claramente as coisas, tem uma política clara nesse sentido. E não é só isso, né? Aqui eu queria chamar a atenção para um aspecto do problema do partido que é fundamental, né? Uma barreira que nós temos que vencer aí com muita gente é que nós precisamos de um partido de militantes, né? E não de intelectuais de gabinete e figurões. Eu acho que muita gente entendeu o problema político, mas não entende o problema da organização. Então, a gente vê aí que pessoas acham assim, que o PCO, já tem a versão caricata da imprensa capitalista, né? Que fala que o PCO é uma seita de fanáticos, etc. e tal. Não se trata de seita de fanáticos, de modo nenhum. Se trata de não ter um grupo frouxo de pessoas onde cada um está buscando o seu interesse individual. Você formar um partido para que alguém use o partido como trampolim eleitoral, primeiro é uma vergonha, e segundo é uma estupidez. Para que você vai trabalhar para construir um partido para servir de trampolim eleitoral para algum malandro? Eu sinceramente não vejo o sentido disso. Aí você acaba tendo um partido que tem aí o Marcelo Freixo, a Luciana Genro, o Rui Costa. Você precisa ter um partido de pessoas que tivessem a disposição de trabalhar em favor dos interesses populares, né? Esse tipo de partido que precisa ser construído. Quer dizer, um partido de militantes, de pessoas que atuam politicamente, que se dedicam à causa do partido e não aos seus próprios interesses individuais. Muita gente não percebe isso, mas, por exemplo, esse processo de oportunismo que tem em vários partidos de esquerda, que quando chega na hora da eleição fica todo mundo desesperado por um cargo, isso daí é a substituição da luta pelo interesse coletivo pela luta pelo interesse individual. Se a sua prioridade é o seu interesse individual, então você não vai lutar pelo interesse coletivo. São coisas que, na verdade, elas se opõem, né? Então, a evolução política necessária não é apenas o programa, é também, né, o problema do caráter do partido que você quer construir. Um partido de gente militante. Eu vi, por exemplo, nesse último período, né, nós mencionamos que o negócio está em baixa, uns setores bem reacionários da esquerda, que na verdade são de direita, que estão escondidos ali numa fresta da esquerda, fala assim, o PCO cobra o dízimo, ironizando, né? Não é que o PCO cobra o dízimo, é que o PCO não paga ninguém para militar. Essa acusação da direita de que a gente oferece sanduíche de mortadela para o cara ir no ato, isso aí pode se aplicar a outros partidos em alguma dimensão. De um ponto de vista total, não se aplica a nenhum partido de esquerda. Mas no nosso caso aqui, nós nunca pagar ninguém para militar. Nós nunca vamos criar um partido que seja um trampolim para a pessoa subir na vida. Isso daí é contrário. Seria assim, pregar uma coisa e fazer outra. Não tem sentido nenhum. Então, é assim, no PCO o militante tem que pagar, a gente não chama de dízimo, isso é uma expressão religiosa, ele tem que pagar a sua cota, a sua mensalidade para o partido. O militante do PCO vende o jornal do partido, há uma parcela de militantes que militam 24 horas por dia pelo partido, porque é um partido militante. E o resto são partidos frouxos,
que só conseguem mesmo se mobilizar na época eleitoral para conquistar algum cargo. Se o pessoal está satisfeito com esse tipo de partido, faça bom serviço. O nosso não se rende a essa situação, nem vai se render. Se a pessoa está procurando isso, está equivocada. Então, eu acho que a gente deve discutir, né, deve filiar as pessoas e tudo mais, e não devemos discutir que o PCO é um partido a serviço do povo e da classe operária, e não a serviço de nenhum indivíduo em particular. A pessoa quer subir na vida, abra um negócio, sei lá, presta concurso público, né? Vai puxar o saco do Paulo Guedes lá para conseguir emprego, sei lá se vira, mas partido de esquerda não é lugar para a pessoa subir na vida. Partido de esquerda, sindicato, associação. Boa tarde. Rui, Boa tarde. muitos analistas dizem que a situação ainda não explodiu no Brasil porque a gente ainda tem uma gordura para queimar. Eu queria que você falasse um pouquinho... Cultura? Gordura, porque gordura. Gordura, desesperadora no ponto da insustentabilidade que é o que aconteceu aí em outros países da América Latina. Mas a gente vê a questão da França também, aí colaborando com o que você falou aqui o tempo todo, que tem coletes amarelos desde o ano passado, muito forte mobilização na rua, e agora com essa mobilização contra a reforma deles lá, o pessoal, foram mais de 70 os coletes amarelos, eles estão pedindo para o Macron sair, mas eu não vejo que a esquerda se aproprie. Costa também, ele disse que o Lula vai voltar a ter o discurso conciliador que ele tinha antes, nessa entrevista da Folha de São Paulo que você mencionou, e porque o Lula é o conciliador nacional, quer dizer, ele está aqui, a Marta seria bem-vinda e tudo, e ontem a Dilma deu uma cutucada na Marta, dizendo que né, tem que ter um ressentimento aí, porque vamos combinar que a Marta abusou, né? Lembrando do samba. Então, queria que você analisasse essa questão da falta da liderança que você já falou aí, mas se tem a ver com essa gordura que ainda temos acumulado. E que, só para falar também, para colaborar com o que você falou, hoje o Bolsa Família foi cortado, mas o Minha Casa Minha Vida foi anunciado, o fim do Minha Casa Minha Vida, que colabora aí também colaborar com o aumento da pobreza e da situação de miséria do povo brasileiro. Esse problema da gordura, isso aí é um fato, né? O Brasil é um país que tem um controle político maior porque ele tem mais gordura para queimar de um ponto de vista geral. Mas nós temos que levar em consideração duas coisas. Primeira é que a gordura sozinha não explica nada, porque senão na França não tinha essa crise toda. A crise social na França é menor do que no Brasil. É evidente isso daí, né? Os programas sociais franceses sofreram bem menos dano do que os programas sociais brasileiros, né? Inclusive históricos, como a aposentadoria e tudo mais. Quer dizer, é um fator, mas não é o fator. Agora, a segunda questão é que nós temos que entender como opera o problema da gordura, né? A gordura que o Brasil tem, que é o tamanho da economia brasileira e tudo mais, está numa crise muito grande, mas que é maior do que a Argentina. Por exemplo, a situação argentina, a fraqueza da economia argentina diante da investida do imperialismo é muito evidente. A economia não aguenta, né? Vai à falência, tudo. No Brasil a situação é mais equilibrada. Então, essa gordura, ela, em primeiro lugar, ela mantém um setor da classe média numa posição conservadora. Apesar de que também a classe média sofre bastante com a crise. E ela mantém em situação muito precária uma parte da pobreza nacional, da população mais pobre. Agora, gordura nenhuma vai segurar a situação que nós estamos vivendo, porque a situação é catastrófica, né? Os dados que já apareceram aí são inacreditáveis. É uma receita para explodir. O que eu acho que acontece é que a burguesia utiliza, né, de uma maneira hábil, mas é apenas uma manipulação, essa gordura econômica que ela tem,
né? O Bolsonaro ele faz um movimento de avanço e recuo. Quando ele percebe que a situação está para explodir, ele recua. Por que ele faz isso daí? Porque ele tem condições para fazer isso daí. É a tal gordura. E segundo, eu acho que as direções políticas não fazem nada, não avançam no negócio. É parecido também com o que acontece na França. As direções políticas não combatem o Macron. Né? Os coletes amarelos levantaram fora Macron, a esquerda não encampou isso daí. Aí o Macron, né, como é que se diz, para premiar a esquerda e os sindicatos que se omitiram na mobilização, baixou aí um pacote violentíssimo contra as aposentadorias. Os trabalhadores se levantaram, que a iniciativa das direções sindicais, da esquerda não vou nem falar, mas a iniciativa das direções sindicais é muito pouca. E inclusive as manifestações não levantam fora Macron, apesar de que nas mobilizações tem muito do movimento dos coletes amarelos, dessas mobilizações. Houve uma espécie de fusão do movimento dos coletes amarelos com o movimento sindical da aposentadoria. As direções não aproveitam, né? Nós aqui, infelizmente não, a situação ela é mais ou menos o seguinte: nós temos que debater para que a parcela mais esclarecida da população comprove essas conclusões que nós estamos tirando dos outros países, dos acontecimentos, pela sua própria experiência. Mas no Brasil a coisa vai pelo mesmíssimo lugar. Né? A esquerda francesa ela está numa política que é verdadeiramente suicida. Eles não querem assumir, né, um papel de proa na política francesa, assim como aconteceu na Inglaterra. Né? Ninguém falou nada. O negócio da Inglaterra provocou um certo silêncio na esquerda nacional, mas a desbarrancada do Partido Trabalhista, que estava em pleno ascenso no período anterior, por causa de uma política equivocada, é muito grande. Então a gente precisa discutir, repetir, até que a gente vá conseguindo um resultado, que é um agrupamento de forças novo, sobre novas bases, né? Quanto ao Lula, eu concordo com você. Eu acho que a gente não deve analisar o que o pessoal falou, que o Lula falou, né? Temos que esperar para ver o que o Lula falou mesmo, porque o Lula, todo mundo quer que o Lula fale alguma coisa, né? O negócio da Marta Suplicy, eu acho que foi uma bola fora do Lula, né? No sentido de que ele está aí... a política do Lula, para ser bem claro, é uma política de resolver o problema. Ele não é igual ao Rui Costa, que acha que nós temos que ir para a pacificação nacional. Ele não tem essa política. Até porque ele está ameaçado de passar o resto da vida na cadeia. E ele é mais consciente dos perigos todos que a situação oferece. Né? Ele é muito mais consciente que ele é um político muito mais... que vê muito mais longe, muito mais perspicaz do que o Rui Costa, que no fundo é um burocrata que surgiu lá no aparelho do PT. Então ele realmente gostaria de reverter a situação, impor uma derrota ao bolsonarismo. O problema do Lula é que ele vê isso daí de um ponto de vista eleitoral. Né? Ele não é contra a mobilização, ele mesmo falou, precisa mobilizar. Eu acho que o PT não mobiliza porque existe uma parte grande do PT que não quer mobilizar. Não é propriamente o Lula que não quer mobilizar. Eu acho que ele entende que uma mobilização, combinar a eleição, que para ele é prioritária, com uma mobilização popular, seria uma coisa muito oportuna, mas ele também não está conseguindo fazer isso daí. A nossa posição é diferente. A gente acha que tem que combinar a mobilização popular com a eleição, mas o importante mesmo é a mobilização popular e não a eleição. Mas, enfim, nesse ponto daria para a gente... Daria não, dá para trabalhar junto com essa ala do PT que é representada pelo Lula, pela Gleisi Hoffmann e tal. Com os outros, tá? Pelo contrário, já na Bahia tem uma rebelião do PT contra o Rui Costa por causa das coisas que ele já fez contra os professores universitários e tudo. O PT, nesse sentido, é um partido que está assim, né?
uma tensão enorme dentro, e se acontecer qualquer coisa de mais grave, pá, o partido é capaz de rachar. Aí, isso daí, que é um problema importante da situação política, seria tema para toda uma análise demorada e tal, sobre as consequências disso. Oi, Rui. Você falou no início sobre essa nova esquerda, denominada nova esquerda, né, que tenta dissipar as manifestações, e eu percebo que essas manifestações, a estratégia deles para dissipar essas manifestações são marcar manifestações muito esporádicas, né? Então a educação foi muito exemplo disso, né? Você tinha uma manifestação em maio, depois outra em agosto, quer dizer, para o tempo de não dar continuidade, de crescimento da manifestação. Daqui a 3 meses, na grande geral, de um dia só. Inclusive de ataques às federais e tal. E toda vez que a gente fala isso, os dirigentes falam, não, os dirigentes do sindicato, né, falam, não, vamos endossar a greve geral, vamos esperar a greve geral daqui a 3 meses. E aí, eu acho que o desafio que fica, que talvez até seja discutido hoje à tarde também, é como que a gente faz para conseguir intensificar, quer dizer, fazer mobilizações antes dessa mobilização, para esperar os 3 meses. Eu acho que o seu ponto de vista é bem oportuno, bem correto. A ideia é fazer uma mobilização isolada, né? Aquele dia... É tão isolada a manifestação que ela nem parece uma manifestação, parece uma festa, né? Como se o pessoal estivesse programando uma festa. Mas aí é que está, né? A nossa função não é simplesmente criticar. Isso daí eu estou totalmente de acordo com você. Eu acho que nós temos que aparecer com uma proposta que transforme a mobilização isolada num movimento geral. Lógico. Não dá para saber se nós temos capacidade de fazer isso, mas é o que a gente tem que tentar fazer, lógico, sem dúvida nenhuma. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria que você aprofundasse mais a questão do individual e do coletivo. Porque, por exemplo, dentro de uma mesma classe social, por exemplo, a classe pequeno burguesa, porque alguns indivíduos, ou poucos indivíduos, têm essa tendência a identificar, por exemplo, com a classe operária, que não é a própria classe, e, né, de origem, e outros indivíduos, a maioria, não consegue ter essa percepção do coletivo e do mais social, né? Aqui eu acho que nós temos, nós temos duas questões que são um pouquinho diferentes, que se confundem aí quando as pessoas vão analisar esse problema da posição do indivíduo, né, dentro da coletividade da qual ele faz parte. A primeira é o seguinte: todas as classes sociais e comunidades, etc. e tal, elas são heterogêneas, quer dizer, elas são muito diferenciadas entre si, elas não são iguais, né? Por exemplo, o pessoal fala assim, porque o povo na periferia pensa A, B e C. O povo da periferia não é tudo a mesma coisa. Se você for num bairro popular, você tem o cidadão ali que é o operário, que mora numa casa relativamente modesta, você tem um outro que já é, sei lá, um funcionário público um pouco mais estável, um pouquinho mais bem remunerado. Você tem os comerciantes do local que já não são operários propriamente dito, a não ser que eles sejam um comerciante muito pequenininho. Às vezes no local você tem uma imobiliária, quer dizer, não é porque o cidadão mora na periferia que necessariamente ele é pobre. As comunidades, elas têm muitas diferenças dentro, né? Então, ao avaliar a posição dessas comunidades, nós temos que levar isso em consideração. E nós temos que levar em consideração o seguinte fato: onde há diferenças, essas diferenças podem ser exploradas politicamente. Tá? Um determinado setor que tem uma vida um pouco mais folgada, que mora num bairro da periferia, pode ter uma liderança sobre o bairro por um determinado período, por uma série de coisas, porque eles são mais conscientes dos seus interesses, que eles são mais unidos, que eles têm relação com políticos burgueses e tudo mais.
Tudo isso tem que ser avaliado com cuidado. Agora, há um segundo problema que é o seguinte, né, que também eu acho que é mais complexo e ele aparece nesse debate aí da posição individual, que é o seguinte: o indivíduo ele não é idêntico à classe social da qual ele faz parte. Quando a classe social atua como classe, ela cria uma determinada consciência, uma determinada mentalidade e atua de maneira diferente que o indivíduo. É como toda a coletividade funciona assim. O ser humano ele é um ser muito social. Quer dizer, quando ele se junta com outros seres humanos, ele é fortemente influenciado por isso. Né? Ele imita, ele se assimila. Você reúne várias pessoas em determinado lugar, aquilo cria, a gente poderia dizer assim figurativamente, uma espécie de personalidade coletiva, que é diferente de cada uma das personalidades individuais. O liberalismo, ele trabalha com o ser humano individualizado, né? A eleição é a maior expressão disso. Você vai para a urna sozinho. Você não leva nem o cônjuge na urna para votar junto com você. Você vai sozinho. E ali na hora você pensa isso, aquilo, aquele outro. Basta comparar esse ato de votar numa eleição, como por exemplo uma grande assembleia de trabalhadores, que a gente já vê a diferença. Na assembleia forma-se uma opinião geral. Na eleição isso está muito mais diluído, a tendência é a formação de uma posição individual. Bom, como o indivíduo sozinho não é a classe, você não pode dizer que a votação do operário individual é a votação em geral da classe operária. Não dá para estabelecer essa identificação de uma maneira automática. Pode acontecer de que o operário vote de acordo com a classe. É até comum que aconteça em determinados setores da classe operária isso daí, assim como a burguesia. Mas é bem mais fácil de você confundir as coisas quando você trata com o indivíduo do que quando você trata com uma classe. E a classe só existe em duas condições. Quando ela atua, né, de um ponto de vista geral, de massas, no caso da classe operária, você tem que ter um movimento de muitas pessoas, né, o que normalmente se chama das massas operárias, para que a classe efetivamente exista. E segundo, para que a classe efetivamente aconteça, é preciso que ela se desenvolva, que a consciência da classe se desenvolva numa luta muito séria contra uma classe adversária. Não existe classe sem inimigo de classe. Você só consegue formar uma verdadeira classe social se essa classe social tiver uma outra classe que é um inimigo de classe. Então, quer dizer, a classe operária em abstrato, no vazio, sem a burguesia, sem o combate com a burguesia, sem a luta contra a burguesia, é impensável, né? Inclusive a consciência de classe, tanto da classe operária como da burguesia, só chega num ponto, digamos assim, intenso quando há uma intensa luta entre os dois setores. Então, quer dizer, todo esse negócio de pacificação e tal, ele atua no sentido de diluir a classe operária dentro da sociedade, transformar o operário numa somatória de indivíduos que são isolados uns dos outros, né? E a nossa política deve agir no sentido oposto, quer dizer, fazer com que a classe operária se mobilize como um conjunto, que ela atue na luta, compreenda o antagonismo contra as outras classes sociais. E a classe média, que é a classe mais heterogênea da sociedade, ela acaba sendo arrastada ou pelos operários ou pela burguesia. Ela não tem uma concepção social independente. Porque essa concepção social independente não existe. Quer dizer, ou é o capitalismo ou é o socialismo. Não tem uma terceira possibilidade para a sociedade. Bom, companheiros, devido ao horário, que daqui a pouquinho começa a conferência
Nacional Aberta da Luta contra o Golpe. Nós vamos encerrar. Eu queria já agradecer todo mundo que participou aí do chat, que mandou superchat, que se tornou membro do canal. Eu vou ler aqui todos os companheiros que contribuíram. Vamos lá. Luiz Preza, José Márcio Tavares. Muito obrigado pelo superchat, pela contribuição. Infelizmente não deu tempo da gente ler todos os comentários aqui, mas fica aí já o convite para a próxima análise política da semana, sábado que vem, às 11h30 da manhã. Antes de a gente terminar, lembrando aí a rifa do quadro do Lula. Então, o endereço está no GC, passando aí embaixo, tem também na descrição do vídeo, tem no chat. Entre, contribua com a gente, a rifa é só R$20 e corre no final de janeiro para contribuir com a Causa Operária TV, com o PCO, com o quadro original, a imagem original do Lula, que foi feita pelo artista João Pinheiro, com a assinatura do próprio Lula. A gente está rifando, então contribua com a gente, não deixe de contribuir. E a nossa próxima parada agora, tanto do PCO, dos militantes que estão aqui em São Paulo, como da Causa Operária TV, é a conferência que começa daqui a pouquinho, às 3h da tarde, lá na Rua Estado de Israel, no ginásio Osmar Santos. Participe com a gente, hoje e amanhã, conferência aberta da luta contra o golpe e o fascismo. Tem companheiros chegando de várias cidades, vários estados. Então, acompanhem os informes políticos, tudo na Causa Operária TV, a cobertura também, entrevistas, tudo a gente vai transmitir pela Causa Operária TV e no Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br. Acompanhem todas pouco na segunda conferência aberta. Até mais.